Olá, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Simples Assim? Quando eu fui montar o Instituto Simples Assim, o meu intuito, desde o começo, foi salvar vidas. No começo, quando eu comecei a entender o universo da ferramenta hipnose clínica, programação neurolinguística, linguagem verbal e não verbal, que mais? Técnicas comportamentais, microexpressões. Então, o que aconteceu? Era um universo muito vasto, muito, como que eu vou dizer assim, complicado para se entender de uma prática de uma hora para outra. Então eu precisava investir em conhecimento, eu precisava entender mais isso daí. E foi aí aprendendo e praticando que eu fui vendo que tinha resultado. Então o que aconteceu? Eu resolvi criar o Instituto Simples Assim. A princípio eu levei a ideia para 10 pessoas, dessas 10 sobreviveram uma. E depois eu comecei a entender que para transformar vidas eu precisava entender mais ainda sobre depressão, sobre ansiedade, sobre traumas, medos, pânicos, fobias, sobre aspectos que envolvia, o emocional num todo. E ali eu fui investindo em conhecimento. Instituto Simples Assim foi até uma ideia bacana, porque essa equipe dos 10 que eu montei, falei, por que em vez de ser hipnose simples assim, não ser um instituto? E eu pensei assim, por que não? E simples assim porque algumas pessoas me perguntavam, Ney, como que você aprendeu a hipnose? Eu falei, simples assim. E por que quando você faz um tratamento com alguém, alguém de repente sai rindo da sua sala? Eu falei, porque é simples assim. E aí peguei o nome e deixei simples assim, ok? E hoje a gente montou uma estrutura que ainda está sendo formada. E o que eu posso dizer para você é o seguinte, para quem riu, zombou, para quem tirou sarro, para quem torcia do contra, eu lamento dizer para vocês, nós estamos criando o corpo. E eu não queria uma coisa voltada assim, para algo que fosse ruim, tipo algo que as pessoas vissem como uma casa de loucos, de doidos, de retardados, de malucos. Eu queria que visse de uma forma simples. E atualmente, eu tenho aqui, eu e minha equipe agora, hoje eu tenho o Matheus, que é gestor de pessoas, que é um cara extraordinário. Quando se trata de finanças, a gente pega muitos empresários que perderam o alinhamento das empresas, do financeiro. E ali o Matheus, ele é um jovem visionário extraordinário. Hoje eu tenho a doutora Karen comigo aqui, inclusive o Instituto Simples Assim, agora é biopsicossocial, porque ela trouxe essa ideia para a gente. Então eu tenho a doutora Karen que veio agregando, mas agregando muito. Eu já havia atendido médicos, com a hipnose clínica, com a programação neurolinguística, e aí a doutora Karen pretendia fazer a psiquiatria e nisso ela desenvolveu um talento com a hipnose clínica extraordinário. Então eu falo que ela é um 1,5 m gigante mesmo. E aí eu fui somando mais pessoas. Hoje eu tenho também como parceira aqui a Evelyn, que é massoterapeuta. Tenho também agora o André, que é a parte que vai renderizar esses vídeos para passar para vocês, que é a parte de marketing, é um jovem também, empreendedor visionário. Tenho também agora a Alessandra, que veio com uma força bacana, que é uma agência de emprego de recursos humanos, gestores de recursos humanos. Então, ou seja, e as coisas estão aumentando. Se com o pouco, nós já estamos fazendo muito, imagina a hora que tiver muito. Então, se com o pouco a gente já atendeu mais de 3.000 pessoas, pela porta que está ali, mais de 2.500 entraram ou tentaram suicídio ou pensaram nele, para vocês terem uma ideia. E graças a Deus a gente vai mudando a vida. Hoje, o que é ruim no trabalho que envolve emocional? O que é ruim é que tem excesso de informações medíocres, pregressa, retrocessa, mapas ruins, mindset, mapas mentais ruins que levam a pessoa a cometer vários sacrilégios. Então, assim, o que eu falaria para vocês? O que eu falo para vocês é que vale a pena
buscar salvar vidas. Não é fácil, tá bem? Porque enquanto tem 10 ao seu favor, tem 100 contra. Por isso que é importante você trabalhar com a verdade, sempre procurar fazer um padrão, porque a hipnose precisa de um padrão, porque senão complica meio de campo, porque foi uma ferramenta que foi massacrada, alvejada, foi mensurada, foi julgada, sentenciada. A hipnose, ela foi vista como tudo que tem de ruim. Então você imagina pegar uma ferramenta que foi jogada no lixo porque alguém não sabia o valor dela. A hipnose, a ferramenta, ela não é ruim quem conduz, tá ok? Então fica a dica para todos, qualquer ferramenta na mão de quem não usa bem, que não domina, vai ser tida como ruim. E muitas vezes eu me deparava com essas situações com preconceito, com muitas vezes olhar de julgamento, coisas, palavras que machucavam, mas eu ria porque eu sabia que não era aquilo. E para mim montar o Instituto e hoje ter a companhia dessas pessoas que hoje são parceiros, colaboradores, sócios, vale a pena. E mais ainda vale a pena é o resultado. Se você verificar nas nossas redes sociais, aí você vai ver resultados, testemunhos. Mas isso não é nem 2% do que já foi feito. Muitas vezes a gente, quando se deparava com situações drásticas, ruins, porque eu acredito assim, o remédio, qual a função do remédio? O remédio é agir a causa e você se libertar. Mas eu percebi que tem muita gente que já não é só dependendo do remédio, é como se fosse escravizado, é como se fosse não mais algo que você necessita, mas uma dependência. Tem pessoas que acham que vai morrer, que vai, se não tomar esse remédio, se não fazer as coisas, se não ter 10, 15 caixas do remédio e se faltar vai morrer. Não pode chegar nesse extremo. O remédio foi feito para somar e para libertar, não para aprisionar. O farmaco está aí para somar, não condicionar a pessoa a ser como um dependente químico. Eu estou falando isso por quê? Porque todos os dias a gente percebe, ao receber as pessoas aqui, né, na quantidade já, é uma coisa que é 2 gotas, toma 50, 60. Então muitas vezes as pessoas se automedicam e não sabem mais o que funciona e o que não funciona. É tanto medicamento que está se automedicando sem o acompanhamento de um profissional, e ali o organismo vai acostumando e as coisas não vai dando certo. Então é importante a gente entender isso. O medicamento é feito para atingir a causa, é para o momento, é para a necessidade. E muitas vezes tem todo um trabalho voltado para toda a vida, depende de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, de sintomas para sintomas, e assim vai. Estou dizendo que eu estou certo? Não, estou dizendo que muitas vezes a gente precisa ouvir o médico com mais cautela, ouvir o profissional, o terapeuta com mais cautela, entender a necessidade, se desintoxicar um pouquinho aqui, porque uma coisa importante que eu quero dizer para os amigos que é assim, hoje a depressão é vista como um vilão, mas será que o vilão realmente é a depressão ou nós que não estamos sabendo o que isso significa, de que modo ela funciona, de que maneira funciona isso? Porque muitas vezes é fácil julgar uma pessoa, ó, fulano ali está com depressão, ó, fulano ali está com ansiedade, ó, fulano ali ó, é maluco, ó, fulano ali é fácil. Mas entender isso, qual o valor disso na cabeça da pessoa que está passando? Qual o valor disso? Qual é o valor daquela tristeza, daquela angústia? Qual é a necessidade dela se libertar daquilo? E por que ela não consegue ver brecha, sendo que está vendo, né? Tem gente que fala assim, ó, fulano ali é rico, tem dinheiro, tem tudo, compra o que quiser e está depressivo, está ali ó, querendo cometer suicídio. Então, não se trata de cor, de raça, de etnia, não se trata se é rico, se é pobre, se é criança, se é velho. A depressão ela assola, é uma analogia que assola tudo e todos. Vai depender do que você quer pôr aqui. Ó. Qualquer coisa que você põe aqui é como uma semente, ela vai brotar. Então tem gente que só põe tristeza, angústia, dor, ou alguém implanta. Eu sempre digo o seguinte, que pureza, inocência, simplicidade, humildade, riso já nasceu com a gente. Raiva é alguém que põe. Ira é alguém que põe. Tristeza é alguém que põe, alguém que ensina.
Dor é alguém que também coloca, a não ser que você caia, mas tem gente que consegue pôr dor. Inveja, fofoca, intriga, põe aqui, ó. Se você ponhar por aqui, por aqui, por aqui, e você ficar com isso, você vai ter muitas coisas que vai estar aí guardada em você que não tem utilidade. A nossa cabeça é como uma casa. Você tem que fazer uma faxina de vez em quando. O que não serve, joga fora, queima. O que serve, guarda. Arruma simetricamente, organiza, pega um pedaço de cada coisa, uma fraçãozinha de cada coisa, ou junta as metades, conserta ali, ou por inteiro, ou na prática, põe resultado, você vai ver. Então, quando eu abri o Instituto, meus amigos, eu abri para justamente entender esse universo e passar o que eu posso entender dele para ajudar as pessoas. É complicado? É fácil? Não. É impossível? Jamais. Porque, como eu disse para vocês, se alguém saiu da depressão, ele tem um mapinha. Se alguém saiu do cigarro, ele tem um mapinha. Se ele saiu da bebida, ele tem um mapinha. Se ele saiu da tristeza, ele tem um mapinha. Se ele não soube dirigir, aprendeu a dirigir, ele tem um mapinha. Se ele não sabia, ela não sabia cozinhar, agora sabe, tem um mapinha. Se eu não sabia trabalhar com hipnose, agora eu tenho um mapinha. E é isso que faz a diferença, quando o profissional sabe os mapas certos para as pessoas certas. Por isso que cada pessoa tem um mapa mental. E por isso que não dá para tratar das pessoas com o mesmo mapa. E é por isso que o hipnólogo ele tem que ter a habilidade de entender esses mapinhas. E quanto mais mapa ele souber, melhor se torna para ajudar as pessoas. Inserir novas informações, mas com prática, começo, meio, fim e resultado. E para isso não há argumento. Um abraço a todos, fica com Deus e seja bem-vindo ao Instituto Simples Assim. Seja bem-vindo a nós aqui, seja bem-vindo, eu em nome do Matheus, da Karen, do André, da Evelyn, está vindo também, a Alexandra já está aqui, está vindo mais uma profissional com a gente aqui. Tudo isso para devolver para as pessoas a autoestima, seus valores, devolver a alegria, o riso, o prazer de viver, o valor da vida e o valor dela. Olha que maravilha, salvar vidas, saúde mental. Seja bem-vindo ao Instituto Simples Assim, seja bem-vinda à hipnose clínica, programação neurolinguística, linguagem límbica, verbal e não verbal, que mais? Expressões faciais, infinitas, eu vou dizer infinitas porque são muitas técnicas comportamentais que podem ajudar todo mundo. Um abraço a todos e fica com Deus.